pessoal, vocês podem nem acreditar porque eu quase não acreditei, mas além dos irmãos Gallagher voltar, o podcast Sou do Rock recebe hoje o grande Túlio Dias! Saudades, graças. Diretamente de BH, pra quem não sabe, o Túlio Dias é cofundador do site Cinema de Boteco, fã de música, jogador amador de tênis e ele gosta de futebol também, né? Porque ninguém é perfeito. Essa parte a gente tinha combinado de deixar fora, né? A Graça gosta de tocar as feridas aqui, machucar meu coração, é foda. Sim, porque a sua pele me rejeita. A gente tinha combinado que deixaria de fora essa parte do futebol, né? Mas a Graça quis machucar aí meu coração. Eu não tenho dó nem piedade. E por que eu fiz isso? Porque o Túlio e eu combinamos de falar sobre grandes filmes sobre música que foram lançados esse ano. E nós chegamos à conclusão de escolher 4 filmes, na verdade, e também um completo desconhecido, que fala da juventude do Bob Dylan. Vacilo. Eu acho, pai, esse foi o shade da Graça pra falar o quanto ela gostou, só que invertido. Mas a gente vai começar por aquele que talvez seja um dos melhores filmes dessa lista, que é O Homem com H, que conta a trajetória toda do Ney Matogrosso. É um baita filme, né, Túlio? Exatamente, eu acho que talvez de fato ele seja o melhor da lista, né? O Homem com H, ele não só conta a história do Ney Matogrosso, que é uma lenda viva da nossa música, não só da nossa música brasileira, né? Mas acho que da música mesmo, como um todo, como é um bom filme. E quando a gente tem uma cinebiografia, a gente vai falar muito sobre isso. Quando a gente tem uma cinebiografia que não usa o artista e sua obra como muleta e consegue desenvolver a narrativa, o negócio funciona bem. E o Homem com H, felizmente, consegue esse trunfo aí. E a equipe toda por trás é muito competente, né? Então a direção é do Smith Filho, que já tinha uma trajetória legal. Ele começou com Os Famosos e os Doentes da Morte. Quando eu entrevistei ele, até mencionei que quando esse filme foi lançado, eu trabalhava em locadora. E foi um filme que ele cresceu muito em loja, porque a gente, enquanto funcionário, indicava. Você lembra do Fabrício, Cinema de Boteco? Não. Não? E o Jesuíta Barbosa como o Ney Matogrosso, o que você achou, Túlio? Eu acho que ele consegue encarnar o Ney de uma forma incrível. Tem uma entrevista que eu achei divertidíssima. Ele viu o Ney se emocionando com alguma coisa e ele usou, né, as expressões, o jeito do Ney para fazer uma parte do filme. Então, assim, é um trabalho de atuação formidável, né? Eu tive o privilégio de ir numa sessão que depois teve a coletiva de imprensa com o Smith Filho, o Ney Matogrosso e o Jesuíta Barbosa. Meu Deus. Foi bem legal. São Paulo é bom, né, gente? São Paulo tem essas coisas. Lá em BH não, cara. Às vezes tem pão de queijo e cachaça nas sessões de pré-estreia, só. Foda. Eles fazem isso pra gente gostar dos filmes, né? É verdade, eu fui assistir né? o Wicked, eles me deram champanhe, né? Me enche e bebe. Eu não gostei do filme, isso que eu ia perguntar. Não funcionou. O Plínio vai deixar o link em algum canto da tela para a entrevista que eu fiz com o Smith Filho na época do lançamento do filme. Muito bom, muito bom, muito bom. E tá disponível na Netflix. Que é outra coisa fantástica, né? O filme, ele teve uma janela de lançamento muito curta, ele chegou muito rápido no streaming. E eu acho que essa ação, ela acabou ajudando a popularizar a obra, que acabou impactando mais pessoas. Eu acho que tem uma questão que às vezes acaba entrando no universo dos cinéfilos, que não é o melhor dos universos para você transitar, o Túlio pode confirmar isso para mim. Porque sempre entra em discussão a qualidade dos streamings. Só que assim, a Netflix, por mais que a gente possa apontar diversos erros, ela ainda é o streaming mais popular quando você pensa de atingir as famílias, né? O número, eu acho que o Prime passou, isso é recente. Sério? Eu tenho quase certeza que tem um dado já mostrando o Prime Video com mais assinantes que a Netflix. Mas eu acho que a quase Netflix, certeza, ela se você pensar numa família tradicional popular, brasileira, tá, sim, ela consegue atingir quase todos os membros, ou todos os membros da família. E aí o filme, um filme nacional que aborda a vida de um artista tão necessário para a nossa cultura, chegar ao streaming mais popular,
nessa janela curta que você mencionou, eu achei fantástico, porque é isso que a gente comentou. O filme consegue crescer ainda mais, mesmo depois da exibição no cinema. E olha que a exibição no cinema foi muito bem divulgada, né? Foi boa. Foi muito bem divulgada. Pegou ali um período de feriado, se eu não me engano. Eu não vou lembrar a data, mas só complementando o que você está falando da Netflix, outro ponto curioso. A gente tem no cinema nacional, infelizmente, um certo preconceito ainda. Isso é muito doido. Em 2025 ainda tem preconceito com o cinema nacional. E aqui, na hora que a gente tem um filme do Ney Matogrosso, esse preconceito meio que não existe, deixa de... né, as pessoas adquirem um bom senso inesperado. Então, muito bom isso. Não, e você falou um certo preconceito, acho que não é nenhum certo preconceito. Né? É o preconceito mesmo, né? Isso. Caceta, né? Mas agora a gente vai falar... Pode, à vontade, né? Porra, caralho, cacete. Vamos lá. Mas pro próximo filme da nossa lista, agora a gente vai entrar numa fase meio down. Springsteen. Springsteen, Salve-me do Desconhecido. Um filme fantástico. Fantástico e ele é melancólico, né? Super. O que acontece? Esse filme, ele pega não só a carreira do Bruce Springsteen, do começo, né, ao momento atual. Um ponto curioso, também um filme sobre uma pessoa que está viva. Né? É uma tendência que a gente tem na nossa lista, que são cinebiografias de pessoas vivas. Exceto um. Pois é, esqueci disso, mas é que pra mim é como se ele estivesse vivo para sempre. E o que acontece? O Springsteen, Salve do Desconhecido, ele é um recorte da época que o Bruce Springsteen, após o sucesso da turnê dele do The River, ele decide quebrar ali o padrão, ele decide fazer algo mais introspectivo, olhar para dentro dele mesmo e fazer um álbum folk, um álbum mais acústico. E é muito curioso que durante as gravações ele fez o Born in USA, fez músicas que viriam a ser grandes sucessos. Que é uma coisa que eu não sabia. Não sabia real, mas é que a gente tem mais de 40 anos que o disco foi lançado e eu gosto muito do Nebraska, eu acho um disco fantástico, só que a coragem dele para enfrentar tudo que, tipo, tinha a questão de gravadora, ele já era um músico conhecido, já fazia sucesso, e quando você faz sucesso, as pessoas esperam que você continue fazendo ou algo na mesma linha ou o que possa remeter como uma evolução daquilo que você está fazendo. Ele foi para um caminho diferente, né? É um caminho que o amigo, né, o pessoal do estúdio, todo mundo falava, cara, você tá bem? Você quer fazer isso mesmo? E é muito isso, né? Como você disse, é mais sombrio, é pesado. Porque a gravação do disco é como se fosse um processo pré-terapêutico que obrigou ele a buscar ajuda. Então, quando eu citei, né, dos filmes que não usam a obra do artista como muleta, o Salve do Desconhecido tem muito isso. A gente ouve as músicas do Springsteen, que são muito boas, mas é um filme que fala mais sobre saúde mental do que sobre a carreira dele. Isso é fantástico. E isso na tela ficou muito legal. Eu não entendi muito bem o que rolou quanto à promoção do filme, porque, pelo menos aqui em São Paulo, ele foi exibido na Mostra Internacional de Cinema, teve 3 ou 4 exibições, e depois estreou no circuito em seguida, em poucas salas, poucos horários. Como foi em BH? Tinha bastante opção? Cara, Belo Horizonte, a gente está sofrendo já o que chama o mal do filme dublado. Eu não tenho objeções com a importância de um filme dublado. Eu vou militar aqui no programa da Graça. Eu não tenho objeção contra isso. Filme dublado é importante, sim, mas acontece que a gente está deixando de ter escolha. Hoje está virando uma ditadura do filme dublado, com o argumento que ele fortalece ali a acessibilidade. Meu cu que fortalece. O preço do ingresso do cinema não é acessível para quem precisa de acessibilidade. O preço do ingresso é caro, ir no cinema é caro. Então, na hora que a gente fala, mas são para as pessoas analfabetas, são para as pessoas que não estão alfabetizadas ainda, que tem algum tipo de questão, cara, não é. Né? É preguiça do pessoal, muito motivado pelo serviço de streaming que favorece isso. A gente tem hoje uma praga de trailer dublado, é só o que você encontra. E na hora que você vê um filme de um artista musical dublado, desculpa, velho, desculpa.
Mas assim, realmente, de fato, tem que ter o filme dublado nos cinemas, tem que ter essa opção. Só que eu acredito que a maneira que isso é aplicado aqui não é muito favorável, né? Então, por exemplo, no cinema mais perto da minha casa, eu não lembro se só tinha uma sessão e era dublada, ou se a única sessão que tinha legendada era tipo 10 horas da noite. Eu consegui ver no cinema, mas assim, um cinema mais afastado, em horário mais alternativo, né? Enfim, isso não tira a grandeza do filme. Não. O elenco também tá muito bom. Você assiste The Bear? Assisti, não vi a 4ª temporada ainda. Eu não assisto, ou mas terceira temporada. Não sei porque não assisto. Porque o Jeremy Allen White, ele tá muito bem no papel do Springsteen, né? E demais. O cara que faz o... Você achou Adolescência? Jeremy Strong. Não, o Jeremy Strong Graham. também tá. Esqueci o Stephen Graham, né? O nome dele, acho que é isso. Tá aqui anotadinho, ó. Tem o cola, gente. É o Stephen Graham, isso mesmo. Ele faz a série Adolescência da Netflix. Fantástico, ele faz o pai do garoto que comete um crime no começo da série. E aqui ele interpreta o pai do Bruce Springsteen também de uma maneira introspectiva, né? Tudo que remete aos pais é uma coisa mais melancólica. E aí você consegue entender da onde que o artista está carregando a melancolia que naquele momento talvez ele nem entendesse que fosse a depressão dele, né? Não. Mas era um sentimento que estava pesando, era isso. Eu gosto muito dessa leitura, principalmente pela opção, né, da fotografia em preto e branco, lembrando ali, inclusive o tom de preto e branco é o tom da capa do livro, né, do Bruce Springsteen, a biografia dele. E tem umas referências ao cinema. Em algumas das lembranças do Springsteen com o pai dele, eles estão assistindo O Mensageiro do Diabo, que é um filme fantástico, indico aí fortemente para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. E essas referências são lindas, na hora que a gente vê a lembrança chegando no tempo real, dele revendo o filme e ele lembrando daquilo. É um filme fantástico. Sim, mas agora a gente vai ficar um pouco mais alegre agora, né, pra brincar um pouco com as emoções e falar do Better Man, a história de Robbie Williams. Você adorou esse filme, né, Túlio? Cara, eu gostei demais do Better Man, porque, de novo, é um filme que você tem uma cinebiografia, você tem uma questão de saúde mental forte e você tem um desenvolvimento narrativo muito fora do padrão. É uma biografia do Robbie Williams? Só que ele é um macaco. É um macaco. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É muito doido. Tem que falar que tem a participação do Liam Gallagher. Tem a participação do Liam Gallagher. Época de show de Oasis. Exatamente. Porque esse vídeo só está sendo possível graças à volta dos irmãos Gallagher, porque o Túlio nunca vem para São Paulo, né? Ela nunca me chama. Cara, eu falei primeiro e eu tenho razão, tá vendo? É isso, né? Eu não vou comentar que é pra não pesar o clima e pra não fugir do tema, né? Mas vamos falar então de Better Man. Pois eu gosto. É um filme dinâmico, né? Engraçado. É muito dinâmico, engraçado e que ainda assim trata tem algumas passagens um pouco mais depressivas também. Super, porque eu não conhecia a vida do Robbie Williams. A minha relação com o Robbie Williams é aquele clipe Rock DJ, que eu acho maravilhoso, demais, um dos melhores clipes já feitos pra mim. Tem Angel, né, que acho que é a música mais famosa dele. Então, assim, nunca foi uma pessoa que eu ouvi, que eu gostasse de ouvir. E assistindo ao filme, e essa é a coisa fantástica que a arte, né, a sétima arte faz pela gente, nos fazer nos apaixonar por pessoas que a gente não sabia, né? Que, nossa, esse cara é foda. Então, acho que é o grande trunfo dele, dar esse sentimento pra gente, fazer o Robbie Williams ser um artista, né, que mereça ali foda, mereça assim, né, que eu comece a gostar. Não tinha esse hábito, acho que pode fazer isso para muitas pessoas, e conta uma bela história também. Sim. E a coisa do macaco é fantástica, é diferente. E por que ele fez isso? Porque ele sempre se sentiu um bicho, entendeu? Então ele queria transmitir isso no filme, que era como se ele fosse o diferente, que ele chame a atenção. Lindo, lindo. Eu queria destacar que tem um trecho quando ele está envolvido com a Nicole do All Saints, que depois casou com o Liam Gallagher. Eles são jovens, os dois são músicos, né?
se envolvem naquele período do final dos anos 90, tem um romance, só que tem uma passagem que é triste, né? E como isso foi trabalhado em tela, ficou muito bonito. Então as cenas vão alternando, deles dançando num navio com o que está acontecendo na vida deles já juntos. E na tela ficou demais. É isso. Esse está disponível só para aluguel digital no momento. A direção do Michael Gracie, eu vou ficar devendo, não tenho a menor ideia de quem é o Michael Gracie. Só que eu lembrei do trabalho do Dexter Fletcher na cinebiografia do Elton John, Rocketman. O Fletcher, inclusive, pegou o rabo de foguete de terminar o trabalho de Boston que o Bryan Singer tinha feito no Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody é a pior cinebiografia que existe. Ponto. Eu esqueci, eu ia comentar, eu ia começar esse vídeo falando que era o filme preferido do Túlio pra trollar ele. Não, velho. Ele é o filme... Por que a gente gosta do Bohemian Rhapsody? Tá das músicas do Queen. Ou seja, as músicas são muletas que nos manipulam para achar o filme legal. O filme não é bom, gente. O Rami Malek, ele não manda bem no filme, cara. Entendeu? Mas a música do Queen faz a gente achar que tudo funciona. E o Rocketman é totalmente ao contrário. É minha cinebiografia favorita, porque é o único filme que eu já vi sobre gente da música que consegue recriar o sentimento de você estar num palco. Aquela cena que ele começa a flutuar, é lindo. Como fala bonito, né? A gente tem que contratar o Túlio para apresentar o Sou do Rock com a gente, em definitivo, assim. Certo, qual mais? Eita. Não, agora... Não, então. Eita. Primeiro a gente vai falar de um filme que é muito bom, mas é triste, e depois a gente vai falar de um filme que é só um filme, né? Então, por favor, o documentário primeiro. Então, em 1994, se eu não estou enganado, um certo cantor lançou um disco chamado Gracie. Gracie foi uma verdadeira revolução entre os artistas. Tom York só conseguiu finalizar o Fake Plastic Tree depois de ver, né, o artista de Gracie ao vivo. Alanis Morissette sentiu muita influência no trabalho dele. Coldplay só existe por causa desse cara. Então são vários artistas que hoje a gente gosta e que devem muito do que eles construíram a essa pessoa, esse anjo, né, conhecido como Jeff Buckley. Que bonita essa introdução, cara. Não, ele é lindo, né, cara? Ele faz isso. Ele tem esse documentário, It's Never Over, Jeff Buckley. Se eu não me engano, ele vai chegar na HBO no comecinho de dezembro. Olha que bacana. Eu vi que na HBO gringa é no comecinho de dezembro, então tendência que chega aqui também na mesma época. E é um documentário que recria um pouco da magia da vida dessa pessoa. O Jeff Buckley, ele é filho do Tim Buckley, um artista folk bem conhecido. Ele não teve uma relação próxima com o pai dele. Ele cresceu apaixonado com música, mas totalmente ali, né, independente. E o documentário explora muito o impacto dessa ausência de relação paterna na vida do Buckley. O impacto que as mulheres que criaram ele, as mulheres que ele conviveu, tiveram na sua vida. E ele vai lançando, produzindo material, chamando a atenção por causa da voz dele, que é um negócio, assim, fora da curva mesmo. O pessoal fala, Freddie Mercury era a melhor voz do rock. Cara, você já ouviu o Jeff Buckley? Não, mas peraí, né? Não, você já ouviu o Jeff Buckley? Cara, são coisas distintas. Freddie Mercury era o Queen, cara, maravilhoso. Não tô questionando isso. Mas o alcance do Jeff Buckley era bizarro. Era bizarro, velho. O que ele fazia com os agudos. A Graça tá discordando de mim. Fale sobre isso, Graça. Fale sobre isso, Graça. Eu vou me limitar a discordar, tá? Só isso. Só isso. Tá tudo bem. Mas o agudo do Buckley era bicho. Incrível. Escutem Gracie ao vivo, vocês vão entender o que eu estou falando, né? E o que eu gosto muito no documentário são as participações especiais. Sim, né? Isso que eu ia falar. O Túlio assistiu o documentário antes de mim. Eu assisti na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ele teve 4 exibições aqui no cinema. Como foi assistir esse filme em público? Então, cara, eu fui muito de uma maneira despretensiosa, assim. E aí, quando eu assisti, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E na hora que apareceu o Chris Cornell... Acabou com o
Eu já tava chorando o filme todo. Eu não tava esperando por isso. Porque eu gosto do trabalho dele, mas é que pro Túlio pega muito mais, né? Então por isso que eu fui super tranquila. E na hora que apareceu o Chris Cornell, eu falei, é agora. Foi lindo. Foi meio que sem esperar, né? Totalmente. E a gente até comentou depois que no funeral do Chris Cornell, o Chester do Linkin Park cantou Hallelujah, que é uma das músicas mais famosas na voz do Jeff Buckley. E esse trecho não mostra no documentário, mas é que eu não sabia, ou pelo menos não lembrava, da amizade entre o Jeff Buckley e o Chris Cornell. Isso me pegou desprevenida. Mas me pega muito também como que as mulheres com quem ele se relacionou enxergam como foi a relação e as lembranças que ela tem, como que era o sentimento, né, de estar junto, mas ainda haver outras questões, ou então você tá com uma pessoa e aí um campo começa a evoluir e você não se enxerga mais naquele lugar. Pesamos o clima agora. Pesamos o clima. Mas é um documentário fantástico, lindo. né? E tem depoimentos da mãe dele. Sim. Da mãe dele. Olha, você não precisa ser fã, você não precisa conhecer o Jeff Buckley para você reconhecer o valor do documentário. Agora, se você gosta do Jeff Buckley, se prepara. Você vai chorar. Meu filho, minha filha, você vai chorar pra caralho. Eu comecei a chorar do começo ao fim, cara. Aí com o Chris Cornell, eu comecei a soluçar, cara. Aí já tava soluçando. Minha esposa olhou pra mim e falou, cara, você tem problema. Eu tô quase chorando agora. Não. Eu preciso voltar pra terapia, cara. Não, então agora a gente vai chorar de desgosto, né? Pra falar sobre um completo desconhecido. Por que você me fez assistir esse filme, Túlio? Que a vida, né, não é só doce, paciência. Muito bom, publicitário, então, né, gente? Cara, primeiro, eu indiquei ele porque é um filme do Bob Dylan. Então, acima dos problemas que todo mundo tem com o Timóteo Chulé, cara, é um filme do Bob Dylan. Sim. E isso é fantástico, você vê ali um pouco da trajetória dele. E vou combinar, o Chulé, ele não tá arregaçado no filme. Ele faz um trabalho honesto. Então, mas né? o meu problema com ele, não tem nenhum filme que eu acho ele arregaçado, mas é que assim, é só ele na tela, assim, não tem, eu acho que ele não acrescenta, é isso, ele não acrescenta. E eu fui super de mente aberta justamente por ser um filme sobre o Bob Dylan, e como mostrava ele na juventude, eu queria entender como que foram algumas relações, e honestamente, pra mim, o que pega muito nesse filme negativamente é que ele é muito cerquinha branca. Ele é. Assim, cara, legal, você tá conhecendo um pouco do Bob Dylan, mas não é um filme que explora realmente questões ali que vão te fazer pensar além, né, que a gente citou. Quando a gente fala do Homem com H, a gente fala do Springsteen, a gente fala do Better Man. Cara, são todos filmes que têm algo além para acrescentar. Não é simplesmente sobre o artista. E não aprofunda em nenhum dos temas, porque, por exemplo, do Springsteen, o foco é sobre a composição, né, a produção do Nebraska. Esse daqui mostra o começo ali da carreira do Bob Dylan, mas a gente não consegue entender assim, nossa, agora a gente sabe sobre isso, entende? Então, essa é a treta de um completo desconhecido. Eu gosto, se você é fã de Bob Dylan, acho, né, legal você assistir sim, mas talvez seja, de todas as boas dicas, né, talvez esse seja o filme que a gente indicou. E assim, foi um filme que foi super divulgado, até porque o Timothy foi indicado ao Oscar por esse filme, né? É um filme que está disponível na Disney Plus, que também tem um catálogo bem com propaganda, ok, né? Tem intervalos, né? Você vai assistir, você assiste 5 minutos de filme, 10 minutos de intervalo. Eu assisti, tava sem intervalo, foi direto. Ela é rica, não né? lembro. Ela tem um pacote premium da Disney Será Plus. que eu tenho? Você tem ESPN? Não. Então, ó, olha lá, mas se você assiste sem intervalo, você tem um pacote rico. Tá. Então, mas o que eu ia comentar é que a Disney Plus tem pra quem gosta de música e de filmes sobre música, tem um catálogo
relativamente rico. Tem coisas sobre a Tina Turner, o Elton John, o Imagine Dragons, Beatles, tem muito Beatles lá. Então fazia muito sentido o filme do Bob Dylan estar disponível nesse streaming. Ele talvez funcione... Pra quem que ele funciona? Pra quem gosta de Bob Dylan. Mas pra Aí quem gosta... é fã do Timóteo Chulé também, claro. Então, mas funciona pra quem é muito fã do Bob Dylan. Pra quem ouve de uma maneira mais passiva, eu acho que não acrescenta muita É uma coisa. curiosidade, né? Você saber, a vida dele foi assim, legal. É isso. Tá, agora vamos ver o Homem Foi Pagar. Posso só dar uma dica de um filme que não tá aqui? Pode, claro. E é filme velho? Pode. Não, calma aí. É de música? É de música. Tá. A gente falou de cinebiografias. Então eu vou roubar agora, eu vou falar de um filme, a Graça vai saber qual filme que eu quero falar. Que não é bem uma cinebiografia, mas conta a história de um certo jornalista que se tornou cineasta e decidiu criar um filme sobre a sua experiência. Estou falando de Quase Famosos, do Cameron Crowe, de 2000, que é um filme sobre um pequeno jovem jornalista que vai cobrir, né, a turnê de uma banda em ascensão. Gente, se você gosta de música, se você é artista, Quase Famosos é o filme definitivo para você assistir. Não tem outra coisa. Você pode encontrar muita cinebiografia boa, muito filme que fala de música, Alta Fidelidade, por exemplo, que é baseado no livro do Nick Hornby. Mas, cara, Quase Famosos é a parada. Sabe? É lindo. Veja, é isso. Todos os convidados do Sou do Rock querem falar sobre Quase Famosos, né? Por que será, gente? Impressionante. Mas agora a gente pode... Eu levei um susto, porque quando você falou assim, eu quero indicar um filme, eu falei, nossa, ele vai me trollar. Pensei que você fosse indicar Kingsman. Mas... que bom que você não fez. Nem passou pela minha cabeça, Graça. Que vacilo, velho. A gente encerra por aqui então, Túlio? Encerramos por aqui, cara. Quero agradecer imensamente o convite. Nossa, tá? imagina, Valeu demais, eu que finalmente, agradeço. né? Finalmente. Ela tava me cobrando, ela colocou lá, olha, se você não gravar comigo, você vai ter que me pagar tanto. Se passar o dia, você vai ter que me pagar mais tanto. Então já tinha uma multa rolando, tá no grupo do Boteco. E eu devo caipirinha pra todo mundo lá. Então eu ia deixar ela muito alcoolizada com as dívidas de caipirinha. Inclusive, por favor, acompanhem o Cinema de Boteco, porque é um site super competente, com listas impossíveis, improváveis, inimagináveis, né? Que já tem há quanto tempo esse site? Desde 2008. Desde 2008, né? Eu entrei lá tem pouco tempo, né, Túlio? Foi em 2013.